Fala galera, vamos finalizar os últimos jogos da terceira rodada pelas competições continentais. Começando pelo último jogo do grupo A, tivemos Cerro Porteño 0, Fluminense 0, jogo no Paraguai. Um jogo que o Fluminense criou uma estratégia perigosa. O tricolor carioca fez um jogo de pouquíssima inspiração. Só se preocupou em neutralizar o jogador do adversário e não chegou com perigo uma vez sequer no jogo. Com isso, o time paraguaio não conseguiu criar tantas chances, não fez tanta pressão, mas chegou algumas vezes com muito perigo, graças ao Fábio para segurar esse empate. Para não dizer que o Fluminense não chegou, teve um bate-rebate ali na área. O Fluminense teve um gol mal anulado, na minha opinião, mal anulado, mas é discutível. E é aquilo também, né? Contra brasileiro, tende o apito ser contra. Ponto positivo do jogo é que trouxe um ponto na bagagem, conseguiu segurar o adversário e se manteve à frente. Ponto negativo, uma possível grave lesão do volante André. E a situação do grupo? Com o empate no Paraguai e o empate entre Colo-Colo e Alianza Lima, o Fluminense dificilmente ficará de fora da próxima fase. Continua na liderança do grupo e agora vai visitar o Colo-Colo e fecha com 2 partidas no Maracanã, contra o time Paraguai e o Alianza Lima. O Cerro Porteño visita o Alianza Lima e o Fluminense, fechando a briga pela vaga em casa contra o Colo-Colo. Que agora, falando do grupo B da Libertadores, tivemos 2 jogos. O Talleres foi visitar o Cobresal lá no Atacama e venceu por 2-0. O time argentino controlou a maioria das ações e venceu com tranquilidade. Faltou qualidade ao time chileno para incomodar mais os argentinos. No outro jogo do grupo, o São Paulo foi até Guayaquil enfrentar o Barcelona e também venceu por 2-0. Na estreia do treinador Luiz Zubeldia, foi muito consciente no jogo e fez uma ótima partida. Teve a estratégia de neutralizar a jogada do adversário, mantendo a posse de bola, e quando não tinha bola era muito intenso na marcação. E assim quando conseguia roubar a bola, levava muito perigo com ataques objetivos. Teve um momento do jogo que o São Paulo chegou a bater 82% de posse de bola. E mesmo com esse jogo de muita concentração, o time equatoriano ainda conseguiu levar perigo no final do primeiro tempo. Criou 2 ótimas situações ali com o Rojas, ótimo jogador. E uma no final do jogo, em uma lambança do Arboleda. Mas todas pararam no goleiro Rafael. 3 ótimas defesas. E foi só isso que o time equatoriano fez. De resto, São Paulo conseguiu neutralizar, conseguiu jogar e conseguiu os gols. Uma excelente vitória para o São Paulo, que agora fica numa situação bem favorável no grupo. Na sequência do grupo, o São Paulo agora vai visitar o Cobresal, depois fecha com 2 partidas no Morumbi. Pega o time equatoriano e depois o Talleres na briga pela liderança do grupo. O time equatoriano vai à Argentina visitar o Talleres e depois ao Brasil visitar o Tricolor Paulista. E retorna a Guayaquil para fechar contra o Cobresal. E para fechar o grupo E da Libertadores, que é o grupo do Flamengo, nós tivemos um resultado surpreendente. Palestino 3, Milionários 1. Jogo no Chile. Foi um jogo ali bem equilibrado, porém de nível técnico baixo. As duas equipes tiveram muitas oportunidades de gols, uma trocação franca ali, que o Palestino se saiu melhor. E o resultado que, de certa forma, favoreceu o Flamengo, né? Porque o Palestino é o time mais fraco do grupo, segurou o Milionários abaixo, que se ganhasse o jogo, poderia empatar em número de pontos e vir a complicar mais para frente a situação do Flamengo. E agora vamos falar de Sul-Americana, trazendo o grupo A, onde tivemos 2 jogos. O primeiro jogo foi Always Ready, 2-0 no César Vallejo, onde tivemos ali um total domínio do time mandante. Amassou o adversário e 2-0 ficou barato demais. O outro jogo do grupo, Independiente Medellín 2-1 no Defensa e Justiça da Argentina. E um jogo equilibrado na Colômbia,
o time da casa se aproveitou das falhas grotescas do adversário para marcar os gols ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o time visitante voltou melhor, pressionou, conseguiu descontar, mas o jogo ficou nisso mesmo. E vai se mantendo na liderança à frente do Inter, que também jogou e venceu o Delfim lá no Equador, por 2-1, onde o time brasileiro começou devagar o jogo, e com isso o time equatoriano foi criando algumas chances ali, umas 2, 3 chances, sem muito perigo, mas chegou. A partir da metade do primeiro tempo, o Inter entrou no jogo. Logo o Wesley fez 1-0, e um pouco depois o Borré de pênalti ampliou. No segundo tempo, o time equatoriano voltou ensaiando uma pressão e conseguiu descontar. Mas o Inter logo retomou o controle da partida e controlou o jogo até o final. 3 pontos e a primeira vitória na competição. E a situação do grupo é que o Inter tem totais condições de fazer mais 9 pontos e avançar direto para a próxima fase. Visita o Real Tomayapo, time muito fraco na Bolívia, e faz 2 jogos no Beira-Rio, contra o Delfim e um jogo decisivo contra o Belgrano. E fechando o grupo D, tivemos o grande jogo da Sul-Americana. Fortaleza 4, Boca Juniors 2. Em um Castelão lotado, o Lion começou muito forte o jogo, pressionando ali, teve uma chance, não fez, teve a segunda chance e conseguiu abrir o placar. Em 2 erros ali de saída de bola do time argentino, mas logo em seguida o ritmo caiu, os caras conseguiram esfriar o jogo, assim entraram na partida, conseguiram empatar ainda no primeiro tempo e quase viraram. Mas o Fortaleza ainda teve mais algumas chances no primeiro tempo, só que não conseguiu marcar. No segundo tempo, sim. O Fortaleza voltou com tudo e manteve o ritmo. Amassou o time argentino, que só conseguiu respirar no final do jogo para descontar ali, mas já era tarde. O Fortaleza meteu 2, 3, 4. Vitória importantíssima para o time brasileiro, que abriu vantagem na liderança. 4-2 com autoridade. E na sequência do grupo, o Fortaleza faz 2 jogos fora, contra o Nacional de Potosí e contra os argentinos, e na sequência fecha em casa contra o Sportivo Trinidense do Paraguai. Os argentinos visitam os paraguaios e fecham com 2 jogos em casa, contra os brasileiros e bolivianos. E promete brigar pela segunda colocação com o Danúbio do Uruguai. E a situação do Atlético Paranaense no grupo é a seguinte: tem total condições de fechar com 18 pontos, zerar a fase de grupos. O time brasileiro visita o Raio Zuliano e depois encerra com 2 jogos na Arena, contra o Danúbio e o Sportivo Emiliano. E para fechar o grupo F, que é o grupo do Corinthians, tivemos um empate em 2-2 entre Nacional do Paraguai e o Racing do Uruguai. Fizeram um jogo equilibrado, mas muito aberto. Chance de gols para todos os lados, mas não conseguiram tirar o empate do placar. E o resultado que ajudou o Corinthians, né? Porque os uruguaios seguem ali perto e os paraguaios seguem afundados na última colocação do grupo. E finalizando outro grupo de brasileiro, o grupo G, onde tem o Cuiabá, tivemos Metropolitanos e Lanús, o jogo na Venezuela, onde o time argentino venceu por 2-0. Os argentinos não tomaram conhecimento do mandante. Foram com time misto e mesmo assim controlaram o jogo do início ao fim. E o resultado acabou sendo ruim para o Cuiabá, que foi ultrapassado pelos argentinos na liderança. E para fechar a rodada da Sula, tivemos 2 jogos no grupo H. Tivemos Coquimbo Unido do Chile 1, Racing da Argentina 2. Os argentinos foram com força máxima e amassaram o rival. O placar ficou apertado devido ao caminhão de gols perdidos. O jogo foi tão de um único time que até o gol do time chileno foi contra. O time argentino fez 3 gols. E para fechar o grupo, no estádio Nabia Bichedi, o Bragantino fez uma partida segura e venceu o Sportivo Luquenho do Paraguai por 2-1. Controlou o jogo do início ao fim. Fez um gol ainda no primeiro tempo, voltou do segundo, ampliou, controlou o jogo. Na reta final do jogo ali que deu uma bobeada e o time paraguaio achou o gol. Mas ficou por isso mesmo.
jogo tranquilo. E a próxima rodada será decisiva do grupo. O time brasileiro enfrenta em casa o Racing, depois encerra com 2 jogos fora. Visita o time paraguaio e fecha com o time chileno. E para você que gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva no canal e comenta aí pra gente fazer um bate-papo legal.